E aí, pessoal, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 7, mas antes a gente começar, eu gostaria de falar sobre um material que eu preparei para alguns amigos suecos, tempos atrás. Eles estavam curiosos em saber como é que tinha sido a narrativa bíblica e como tudo isso pode ter acontecido fisicamente. Então, eu fiz pesquisa de dias, semanas, preparei esse material, entreguei. E é um material onde eu falo sobre a teoria das hidroplacas, que é tão defendida pelo professor Adalto Lourenço, as proporções da Arca de Noé, que são as proporções mais ou menos dos navios que nós utilizamos nos nossos dias de hoje, mais ou menos a quantidade de animais que podem ter entrado na arca e a quantidade de idade das pessoas antes do dilúvio, depois do dilúvio. Material muito interessante que eu fiz questão de traduzir para o português e disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Basta você ir ali, fazer o download e tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Se você quiser divulgar também, fique à vontade. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é grande, poderoso, te agradecemos porque o Senhor está conosco. Pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento. Queremos ler a tua palavra e não apenas ler, mas entender. Nos ajuda a atentar aos detalhes também. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então, a gente lê na Bíblia que nós somos sal da terra e luz do mundo, exatamente. E aí a gente fica conversando sobre isso, falando, é muito fácil você ser luz na igreja, ser crente quando você está lá na igreja, porque tem um monte de luz lá e brilhar no meio de um monte de luz é fácil. O difícil é você brilhar na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, que aí você precisa brilhar num ambiente onde já está mais escuro. Mas ainda assim você consegue ver pontos de luz. São familiares, pessoas, amigos que também temem ao Senhor e estão brilhando lá. Agora imagina Noé. Noé estava no meio de um monte de escuridão, ele era o único ponto de luz lá. E outra coisa muito interessante é que ele era o único justo. Mas peraí, a família dele vai ser poupada por quê então? Porque era a família dele. Então quando nós buscamos temer a Deus, buscamos seguir os caminhos de Deus, a nossa família ela é abençoada também. Versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Os animais impuros são os animais de pata fendida. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. É interessante esse versículo, porque quando Noé ele vai abrir a porta da arca, eles vão sair de lá. Antes disso, Noé solta uns pássaros para ver se já tinha terra seca. Então, primeiro ele solta um corvo, o corvo vai ficar girando. Já estou dando um spoiler. O corvo fica girando por lá. Aí a pomba, ela é solta, depois ela volta, depois ela vai, traz um raminho. E aí, por último, ela vai e não volta. Então, se tivesse um casal só dessa pomba, uma foi, vai morrer sozinha lá, a que ficou, o que ficou vai ficar viúvo, viúva e vai morrer. Então foi um dos primeiros problemas da arca, foi a extinção logo antes da abertura. Então é importante a gente saber que existiam 7 casais de aves. Versículo 4. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então quanto tempo durou o dilúvio? Se você considerar a palavra dilúvio como a chuva, 40 dias e 40 noites. Mas quanto tempo que Noé ficou dentro da arca? Só aqui nós já temos 7 dias, mais 40 dias e 40 noites de chuva e, é claro, muitos dias até a água descer. Então, nesse material que eu disponibilizei na descrição do vídeo, você pode inclusive dar uma olhada lá. Eu coloquei todos os dias certinho, você vai ver que dá mais de um ano dentro da arca. E aí todas as referências da onde foram tirados esses dias. Versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu
se abriram. Por que esse versículo ele é interessante? Porque nós estamos vendo uma mudança drástica na atmosfera da Terra. Então, no capítulo 1 de Gênesis, a gente tinha pensado, né? A gente viu lá que existia um firmamento, águas que ficaram embaixo, águas que ficaram em cima. Então a gente imaginou uma camada de água em volta da Terra. E agora a gente está falando de água saindo das grandes profundezas. E aí é que entra a teoria das hidroplacas, do professor Adalto Lourenço, as placas tectônicas se separando, a Pangeia acontecendo, as cadeias de montanhas primárias e secundárias aparecendo nos continentes, essa loucura dessa mudança da atmosfera. E quando a gente tenta relacionar isso com a mudança da idade das pessoas, a gente pode ver que antes as pessoas viviam 800, 900 anos e na próxima genealogia a gente vai ver já que elas vivem muito menos. E a gente simplesmente pode ler a narrativa bíblica e falar, Deus mexeu ali na biologia do homem, no seu DNA e agora ele vai viver menos. E acreditar dessa maneira. Isso é um fato, viviam mais e agora vivem menos. Mas como isso se deu? Pegando alguns detalhes da Bíblia, a gente pode imaginar fisicamente como isso aconteceu. Em Gênesis capítulo 2, versículo 6, vai dizer que água brotava da terra e conseguia irrigar as plantas. Ou seja, não existia chuva. E isso vai ser suportado pelo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7, onde Noé ele foi avisado sobre coisas que ainda não se viam e aí pela fé ele constrói uma arca para salvar a sua família. O que são essas coisas que ainda não se viam? Muito provavelmente a chuva. Então é de consenso da maioria de que até aquela época não havia chovido. E qual que é esse impacto dessa água vindo, perdendo essa camada de água em volta da terra, águas vindo das profundezas da terra? O que isso impacta no nosso ambiente? Provavelmente esse ambiente propiciava o homem viver muito mais tempo do que a atmosfera pós-dilúvio. Então mudanças drásticas aconteceram no planeta depois do dilúvio. Isso é importante a gente saber. Versículo 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, então ele já deu uma corrida e agora ele vai voltar e vai dar alguns detalhes. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca, antes dos 7, que ia começar a chover, lembra? Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Versículo 15. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta. Pra gente não pensar que tinha gente lá batendo, Noé, abre pra gente, nossa, que sacanagem, você não tá querendo abrir a porta, abre, a gente não acreditou em você todos esses anos, mas agora a gente tá vendo que a coisa tá acontecendo, tá apertando o nosso calo. Lembra? O medo das consequências, mas não o medo do seu pecado, dos seus erros. Versículo 17, isso aí é uma coisa que a gente está imaginando, tá? Não está falando de ninguém batendo na porta da arca. Versículo 17, 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, morreram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Versículo 22. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então só nessa contagem a gente já tem 7 dias antes de entrar na arca e mais 150 dias que as águas prevalecem. Desses 150, 40 dias e 40 noites foram dias de chuva.
e 110 dias vão ser dias em que as águas prevalecem. E ainda depois desses 7 e 150 a gente vai ter mais dias ainda dentro da arca. E qual que é o aspecto que eu gostaria de trazer no dia de hoje? Qual que é a reflexão? Noé ele estava pronto e preparado para aquilo que Deus estava fazendo em sua geração. Deus pôde contar com Noé para cumprir os seus planos e seus propósitos. Nesse caso, Deus estava cumprindo o seu juízo. E hoje, o que Deus está querendo cumprir na nossa geração? Será que Ele pode contar com a gente? E o que é contar com a gente? Por que Deus contava com Noé? Noé, ele era homem justo e íntegro. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto está no versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele era homem justo, homem íntegro e ele era obediente a Deus. Assim que Deus mostrava quais eram os intentos e o plano dele, Noé foi lá e fez. Então nós temos que buscar sermos justos, íntegros, e assim que nós ouvirmos a voz de Deus, assim que Ele mostrar a vontade dEle para as nossas vidas, nós temos que ter coragem o suficiente para obedecer. Noé obedeceu em tudo, e isso agradou o coração de Deus. Ele é citado na Galeria da Fé, lá no livro de Hebreus, como eu falei em Hebreus capítulo 11, como homem de fé. Que nós possamos ser reconhecidos também como pessoas prontas para o agir de Deus na nossa geração e sermos reconhecidos como homens e mulheres de fé. Vamos orar? Deus nos ajuda a ter essa fé de Noé, essa fé de confiar e acreditar no Senhor, até sobre coisas que não haviam acontecido na época dele. Ele escuta a sua voz e segue as suas instruções. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos buscar estar nos teus caminhos e ouvir a tua voz, e quando ouvirmos, queremos obedecer e alegrar o teu coração. Queremos ser reconhecidos no reino espiritual como homens e mulheres de fé. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e amanhã, Gênesis capítulo 8.